Bom, vou falar do meu momento Lula Urso, nesse primeiro ano, que para mim foi a questão externa ali, mais especificamente ali, a questão geopolítica internacional, as posições que o Lula e o governo tomaram ao longo desse primeiro ano. Eu acho que a política externa do Lula tem um lado positivo. Eu vejo o governo querendo colocar o Brasil com um protagonismo maior lá fora, um protagonismo maior internacional. E eu acho que essa reivindicação é válida. O Brasil é um país grande, né? Um dos países com maior população do planeta. Acho que tem que ter realmente uma voz mais ativa nesses fóruns internacionais. Então, eu acho até que essa iniciativa do governo, e em particular do Lula, eu vejo o Lula pessoalmente empenhado nisso, eu vejo isso até como algo positivo. Mas eu estou vendo um pouco, ou até bastante, né, assim, o pêndulo, né, da balança ali das posições do governo ficando muito próximos à esquerda, e isso acaba não sendo muitas vezes positivo para o país, né? Então a gente já vem, né, desde a campanha eleitoral, o Lula já se manifestando, na minha opinião, de forma equivocada. Primeiro, ainda durante a campanha, com relação à invasão da Ucrânia pela Rússia, chegou a dar uma declaração de que os dois lados tinham culpa, eram igualmente culpados. Não, peraí, acho que, né, dá para dizer, não vou dizer não, que a Ucrânia é santa, né, assim, não é a guerra do bem contra o mal, mas claramente tem uma posição que um invadiu o outro aqui, né, assim, então acho que tem uma não é uma questão de iguais. A Rússia é um país muito maior, enfim, não tem aqui. Então, acho que já teve ali uma derrapada, né? E lembrando que os Estados Unidos, um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, estão do lado da Ucrânia. Então, assim, nem do ponto de vista político, ali, econômico, né, não foi uma declaração legal. Bom, e depois, acho que até essa retórica anti-americana em alguns momentos também não parece que o Brasil também não tem nada o que ganhar com isso. Eu acho que tem até um exemplo que eu acho que é até pequeno, mas que para mim uma polêmica completamente desnecessária foi essa exigência de visto para turistas norte-americanos entrarem no Brasil. Ah, é a reciprocidade. O brasileiro entrar nos Estados Unidos precisa de visto, então o americano tem que ter visto. Assim, os Estados Unidos tem um problema de imigração ilegal, assim, que o Brasil não tem, sabe assim? Então é simples. E é fato que os brasileiros estão entre os países que mais mandam imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Então, assim, ter uma burocracia para entrar lá me parece que é algo que é inevitável neste momento. Então, acho que é algo que a gente pode até almejar em algum momento que haja uma reciprocidade, mas eu entendo que esse não é o momento e o Brasil precisa atrair turistas, precisa atrair dólares. Então, assim, não tem razão, né? Assim, também não há nenhuma ameaça de um norte-americano entrar no Brasil e fazer, enfim, terrorismo, alguma coisa assim. Então, assim, não vejo realmente nenhuma razão, a não ser uma picuinha, sabe? Com relação a essa questão e uma retórica anti-americana que é muito ligada à esquerda. Sem entrar no mérito aqui se é certo ou se é errado, enfim, mas acho que do ponto de vista econômico, assim, do ponto de vista pragmático, e o Lula sempre foi elogiado muito por ser uma pessoa pragmática, eu vejo que isso não faz sentido. Mas recentemente tivemos a questão também de Israel e o Hamas. Acho que o governo também demorou um pouco ali para colocar até, né, assim, falou, se condenou o ataque, mas sem citar o Hamas, sabe, uma posição um pouco dúbia, parecendo que, né, não está querendo dar nome aos bois ali, então acho que também ficou um pouco estranho. Enfim, acho que o Ricardo acho que quer falar alguma coisa também sobre isso, né, Ricardo? Assim, a gente, acho que em muitos casos, né, assim, às vezes até quando eu vejo as críticas em relação a isso, muitas vezes as pessoas confundem a visão do governo com a visão do PT, né, assim, então também são coisas diferentes. Às vezes o PT, ele tem lá uma posição pró-Palestina e tudo mais, enfim, mas que não é a visão do governo, e às vezes as pessoas até criticam isso como se fosse uma crítica ao governo Lula, que eu acho que nesse caso é injusta, né, Ricardo? Nesse caso, me parece ser mais é, uma impressão de que existe um erro numa tradição de ambiguidade da política externa brasileira. Há muitas décadas já, se a gente for puxando o fio aí da história, o Brasil ele só entra na Segunda Guerra Mundial depois que é provocado a entrar contra os nazistas. O Getúlio, numa situação daquelas, em que você tinha o nazismo se espalhando ali pela Europa e todo mundo guerreando contra eles, o Getúlio buscou, na distância geográfica,
permanecer, assim, longe dos dois, mas perto dos dois. E essa tradição ela foi se mantendo ao longo das décadas, ela foi rompida em poucas ocasiões. Eu fui pesquisar recentemente, se eu não me engano, foi durante o governo Dutra que o Brasil rompe com a União Soviética, ainda ali naquele comecinho de Guerra Fria, e depois, e mais recentemente, no governo Bolsonaro, quando existe uma política de alinhamento automático com os Estados Unidos. No restante das décadas, o Brasil tem essa coisa da ambiguidade diplomática. Isso muitas vezes pode ser mal interpretado pelo público que não acompanha esse tipo de atuação do Itamaraty, né? Que já talvez seja o único órgão de Estado brasileiro que a gente tem hoje. Todos os órgãos eles funcionam como órgãos de governo. E o Itamaraty tem essa perenidade de ter a tradição de ambiguidade diplomática. E aí causa esse tipo de ruído. É verdade. Concordo com você, assim, acho que, então, assim, na minha opinião aqui, o Lula poderia deixar um pouco mais esses assuntos para a alçada do Itamaraty. Mas agora, assim, tem um ponto específico na política externa que aí eu coloco na conta do Lula mesmo, que é esse apoio, ou pelo menos essa passada de pano que ele dá para o ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega. Assim, para mim, isso não tem ambiguidade, não tem nada que justifique isso. E essa é uma posição pessoal do Lula, realmente. Ele, instado a se posicionar em relação ao que está acontecendo na Nicarágua, ele, assim, dá de ombros. Poxa, assim, e para mim o Ortega, ele tá ali com um manualzinho básico do caudilho latino-americano, né? Perseguição a opositores, perseguição à Igreja Católica. Até a Cruz Vermelha foi recentemente convidada a se retirar. Eu acho que um país em que a Cruz Vermelha não consegue atuar, assim, não há defesa para um país numa situação como essa. E eu vejo, fala-se muito da Venezuela, né? Assim, mas comparado com o Ortega, o Maduro vira um baluarte da democracia. Então, assim, essa eu coloco, Lula, essa vai para você, assim, eu coloco aqui, esse ursinho aqui do Ortega em particular, eu coloco na sua conta e